Olá, eutonautas! Sejam bem-vindos a mais um Fora do Padrão, continuando aí a série falar rapidinho sobre os principais indicados ao Oscar desse ano. E hoje eu vim falar sobre Um Lindo Dia na Vizinhança, né? Que é o filme que está indicado a apenas uma categoria, que é o Tom Hanks, está indicado a ator coadjuvante. E o filme é dirigido pela Marielle Heller, que é um dos poucos filmes aí dirigidos por mulheres que está na disputa. Ela dirigiu no ano passado o Poderia Me Perdoar, que teve 3 indicações, roteiro adaptado, atriz e ator coadjuvante. E ela conta a história desse jornalista extremamente cínico, que é o Lloyd, que ele trabalha para uma revista e ele é um cara que, né, conhecido por escrever textos mais ácidos e está passando por um momento pessoal conturbado, no qual ele tem um filho muito pequeno, um neném, e ao mesmo tempo o pai dele, com quem ele tem uma relação difícil, ressurge na vida dele, e ele é incumbido da tarefa de fazer uma entrevista com o Fred Rogers, que é um dos grandes ícones, né, da TV americana. O Fred Rogers apresentou um programa infantil por mais de 40 anos e ele era muito adorado pelo povo americano e extremamente o oposto, né, do Lloyd, né, que é o cara cínico, e o Fred Rogers era a Poliana em pessoa, né, o cara otimista, sempre feliz, que sempre tratava os outros muito bem, um amor de pessoa, sempre via o lado positivo da vida. Então o filme trata sobre esse embate entre duas pessoas tão difíceis, né, como é que elas aprendem a conviver entre si e como uma acaba mudando um pouco a vida da outra. E eu fiquei muito surpresa porque eu particularmente não gosto muito do filme anterior dela, Poderia Me Perdoar, eu acho um filme chato. E esse eu gostei muito, e eu esperava que esse, então, eu não ia gostar tanto assim, pois eu sou essa personagem extremamente cínica, e o filme, ele é um filme com uma grande dose de otimismo, assim, então eu esperava que eu ia achar ele um saco, mas eu acho que ele te desafia, como público, a repensar a sua própria relação com o mundo ao seu redor e com os personagens. Então, talvez tenha funcionado para mim melhor porque eu não conhecia tanto o Fred Rogers, né? Porque ele é esse ícone na TV americana, né? Não aqui pra gente no Brasil. Talvez para quem já conhecesse tanto ele assim, que já sabe que ele é essa pessoa realmente adorável, não tenha tido tanto esse impacto. Mas pra mim, eu ficava o tempo todo pensando, nossa, esse personagem insuportável, ele é otimista o tempo todo, ele nunca tá de mau humor, como é que pode? E eu acho que o filme vai te conduzindo de uma maneira que ele te emerge que você para pra pensar o que tem de errado comigo? Por que eu não tô gostando desse personagem? Ele é alguém que ouve as pessoas de verdade, que tá verdadeiramente interessado em ouvir o outro, em ajudar as pessoas. Ele é uma pessoa que tá verdadeiramente interessada em conectar o mundo com os seus verdadeiros sentimentos. Por que a gente acha que esse cara é o insuportável e não o cara extremamente cínico? Então, acho que isso diz muito do como hoje nós todos meio que viramos cínicos em um mundo meio duro. E claro, acho que muito dessa simpatia que a gente vai ganhando pelo personagem se deve realmente à atuação do Tom Hanks, que eu acho também uma indicação merecidíssima. E é um ator sempre incrível e é curioso que nesse filme ele se vale de quem ele é como a persona Tom Hanks, né? Que ele é conhecido como esse cara legal, né, que todo mundo gosta. A gente nunca imagina que a gente vai ver o Tom Hanks envolvido em algum escândalo de assédio, por exemplo. E ele se vale dessa persona real dele, que é esse cara que todo mundo já gosta naturalmente, pra interpretar esse cara que todo mundo gosta naturalmente na TV dos Estados Unidos. Mas ele tem uma composição de personagem muito boa também, o quanto ele tem um tom de voz doce, delicado, calmo, o quanto ele olha profundamente pro personagem do Matt Reeves, que é o protagonista, enquanto ele tá falando. E ele vai te ganhando aos poucos, e acho que tem uma cena chave pra isso, que é uma cena no qual acontece 1 minuto de silêncio, que ele olha por pouco tempo pra câmera e desafia você a fazer o mesmo. Então acho que com isso e com apenas um olhar, ele consegue te ganhar como espectador, e isso é bem poderoso da atuação dele. Eu já fui questionada se o Tom Hanks é mesmo o coadjuvante desse filme, e realmente pode confundir, né, porque ele que tá aí estampando o cartaz, ele que chama mais atenção no filme, mas ele é realmente coadjuvante porque o protagonista é o Lloyd, é o jornalista, é ele que tem um arco completo, é ele que vai ter a vida transformada por essa entrevista, então acho que fica claro que ele é um pouco, que o Tom Hanks é coadjuvante. E um outro coadjuvante que eu gostaria de destacar nesse filme é o Chris Cooper, que interpreta o pai do Lloyd. O Chris Cooper, ele tem esse desafio muito grande de interpretar um personagem que não é querido, não é agradável, mesmo que a gente não veja o conflito, né? A gente tá vendo mais a tentativa de reconciliação,
mas fica claro que ele é alguém que já fez muito mal pro filho e ele é esse cara mais malandro e tudo, mas ele é um cara que já sofreu muito na vida e que tá tentando corrigir os próprios erros e ele consegue passar essa humanidade necessária pro personagem, então acho que ele é muito habilidoso. E o Matt Reeves, que é o protagonista, eu acho que ele também é competente, essa diferença de personalidades entre o coadjuvante e o protagonista, que são gritantes, também é mérito dele, né, em ter uma atuação competente, mas eu acho que é um mérito maior do roteiro, que teve uma construção de um arco de personagem muito bom. Então, a gente começa acreditando nesse cara, crendo que esse cara realmente é um cínico, né, é um cara que tenta ver sempre o lado muito cru e realista do mundo, e essa transformação pelo qual ele vai passando, que ele aprende a se reconectar mais com os próprios sentimentos, a rever a sua infância, e a tentar perdoar, e a tentar melhorar, ser um pai melhor, e um filho melhor, e um profissional melhor, não parece nunca algo forçado, parece algo que vai sendo construído bem aos poucos e de uma maneira bastante dinâmica na relação entre os personagens. Então acho que é um roteiro bastante competente. O roteiro é assinado pelo Noah Harbster e pelo Mika Fitzgerald, e a dupla se baseou num artigo da revista do Tom Junod, que é o Lloyd da vida real. Esse artigo que ele está escrevendo para o filme realmente aconteceu, então o filme é baseado nesse artigo, e eu achei que ele foi extremamente habilidoso. Mas eu gosto muito da direção da Marielle Heller, tanto para ambientar, né, o clima. O filme se passa na década de 90, então ele tem essa cara de TV da década de 90, ele inclusive tem aquele razão de aspecto de TV em alguns momentos, e aquela paleta meio desaturada, porque ela tá falando sobre essa vida sem graça, né, o Lloyd tá num momento da vida que ele não sabe muito bem para onde ir, então ela tira um pouco dessa vida mesmo, ao saturar um pouco as cores do filme, mas também como ela movimenta a câmera, como é um filme que está muito baseado na relação entre opostos, né, entre o personagem do Tom Hanks e o Matt Reeves, ela se vale muito de closes, né, ela tem bons atores, então ela pode usar isso, e esses closes te aproximam muito dos personagens, né, faz eles te conquistarem muito, e também por ser essa questão de relação de opostos, o silêncio também é muito importante, né, porque é um pouco constrangedor, como ele é um cara entrevistando alguém muito diferente dele e muito diferente do que ele acredita, né? Esse silêncio constrangedor entre os personagens e dele também com a família dele, porque ele não tem uma conexão real com a família. A forma como ela trabalha esse silêncio é muito importante. E ela realmente consegue fazer isso constrangedor. Então tem várias cenas longas entre dois personagens que você só ouve barulho de ponteiro de relógio e que você mesmo fica incomodado, do tipo, ai, eu quero sair dessa situação. Então, Um Lindo Dia na Vizinhança é um filme que me surpreendeu muito positivamente. Tem uma fala específica do Lloyd que eu acho que ele traduz muito do quanto o personagem ele é subestimado, né? Porque ele é tratado como um jornalista que não dá muito a mínima para os entrevistados e não é verdade. Você percebe que ele percebe as pessoas muito rapidamente, e essa pergunta que ele faz para o Tom Hanks, que é: com quem você fala sobre o fardo que você carrega por apenas ouvir os outros? Então, acho que ele compreende o personagem do Tom Hanks de cara, assim, imediatamente. E essa pergunta, eu acho que é uma pergunta que ressona na gente como público, assim. A gente refletir sobre a importância de falar sobre o que a gente pensa, de nos reconectarmos com o que a gente sente, mesmo que seja doloroso, passar por isso é importante. Mas também o da escuta ativa, do quanto é importante ouvir as pessoas, especialmente as pessoas diferentes. Então, acho que nos tempos cínicos que a gente vive, o filme passa uma mensagem muito bonita e de uma maneira bastante sutil. Então, acho que a indicação do Tom Hanks é mega merecida e gostaria de ver a Marielle Heller mais reconhecida do que ela está sendo por esse filme. Então é isso, continue acompanhando também nas minhas outras redes sociais, além daqui do YouTube ou do Instagram, não sei onde você está vendo esse vídeo, mas acompanhe lá em todas, são todas /Lari Padron. Vão ter muito conteúdo sobre Oscar ainda e até a próxima.